minha família Caipora! Tudo jóia com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips. Sejam bem-vindos ao meu canal, beleza? Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises do dia 13 de abril, beleza, galera? E o nosso canal sempre traz para vocês os resultados dos palpites dos dias anteriores, fechou? E trago para vocês os resultados dos palpites do dia 11 de abril. Tivemos 29 palpites com 19 greens e 10 reds. Um dia atípico para a gente, tá? Mas ainda obtivemos lucro para quem fez entradas simples e duplas, beleza, galera? Quem mantém a gestão de banca nunca terá desperdício e também prejuízos, beleza, galera? Tivemos também os palpites do dia 12 de abril, que foi hoje, tá? Foram 36 palpites com 21 greens e 12 reds, tá? 3 jogos ainda irão ocorrer. Estamos com uma taxa mais baixa também para hoje, mas ainda vamos obter lucro, beleza, galera? E trago para vocês os nossos palpites do dia de hoje, tá? Vamos lá para os nossos palpites? Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e também deixe o palpite nos comentários de costume, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites, então? Bora pra intro! Bora, galera, começar com nossos palpites aqui, então. Os nossos palpites irão iniciar às 2 da manhã, então fiquem atentos, tá? Temos o jogo do Canberra Olympic versus o Yoogali. Separei essa partida com over 2,5 gols na NPL Capital da Austrália. O Canberra tem 76% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E o Yoogali tem 0% com uma partida apenas oficial. Em séries, o Canberra vem perdendo a 3 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Yokohama Marinos versus o Cheonan Bellmare. Separa essa partida com over 2,5 gols na primeira divisão do Japão. O Marinos tem 52% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cheonan tem 33%. No histórico são 17 vitórias do Marinos, 4 empates e 4 vitórias do Cheonan. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Cheonan vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Yokohama, over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols também na maioria das partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do Marinos que não atingimos, mas eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Austrália. Separei o Western United versus o Central Coast Mariners. Separei essa partida com over 2,5 gols na A-League. O Central Coast jogando fora de casa tem 51% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Western tem 56%. No histórico são 7 vitórias do Central Coast, 1 empate e 3 vitórias do Western. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Western veio a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Western, over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Kingborough Lions versus Launceston City. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Kingborough tem 82% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Launceston tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Kingborough, 5 empates e 11 vitórias do Launceston. A média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, são 10 jogos com o Kingborough marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Brisbane City versus Winun Wolves. Separa essa partida na Queensland da Austrália com over 2,5 gols também. O Brisbane tem 60% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wolves temos apenas 6 partidas oficiais e ele tem 50% de aproveitamento. Verificando em séries, o Brisbane vem a 5 jogos sem empates e o Wolves vem marcando gols a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza?
Próxima partida, Brisbane Roar versus Newcastle Jets. Essa partida da A-League da Austrália com over meio gol no primeiro tempo. O Brisbane ele tem 57% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico é equilibrado, temos 20 partidas para o Brisbane, 12 empates e 21 para o Newcastle. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Brisbane vem a 10 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros das duas equipes temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Sydney contra Western Sydney Wanderers. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo também. O Sydney tem 58% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Western tem 39%. No histórico são 17 vitórias do Sydney, 9 empates e 11 vitórias do Western. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sydney vem marcando gols a 10 jogos e o Western vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, gol no primeiro tempo também ocorrendo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Leeds contra o Blackburn Rovers. Separei a vitória seca para casa nesta partida. Nesse campeonato da Championship, o Leeds tem 71% de probabilidade de vitória, com a forma recente 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Blackburn tem 33%. No histórico são 16 vitórias do Leeds, 9 empates e 12 vitórias do Blackburn. A média de gols é de acima de 2,5 gols, e em séries o Leeds vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, e o Blackburn não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Leeds venceu 4 das últimas 6 partidas, e na casa do Leeds ele venceu 4 das últimas 6 também. Últimos jogos dos campeonatos, o Leeds venceu 3 das últimas 6 partidas e o Blackburn ele venceu apenas uma das últimas 6 partidas. Então para essa partida eu separei Leeds para vencer, beleza? Próxima partida, Xangai Shenhua versus Beijing Guoan. Separei essa partida na Superliga da China com under 3,5 gols. O Shenhua tem 59% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Beijing Guoan tem 67%. No histórico são 8 vitórias do Shenhua, 5 empates e 16 vitórias do Beijing Guoan. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Shenhua vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Floriana versus o Mostar. Separei essa partida em Malta com over 2,5 gols. Floriana tem 75% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Mostar tem 44%. No histórico são 16 vitórias do Floriana, 5 empates e 8 vitórias do Mostar. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Floriana vem vencendo as 5 partidas e o Mostar vem sofrendo gols às 6 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols também em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Atlético de Madrid contra o Girona. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo na La Liga. O Atlético de Madrid tem 49% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Girona tem 50% também. No histórico são 3 vitórias do Atlético de Madrid, 5 empates e 1 vitória do Girona. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlético de Madrid vem sofrendo gols a 9 jogos e o Girona vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Stellenbosch versus Supersport United. Separei essa partida com under 3,5 gols na FA Cup da África do Sul. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Stellenbosch e o Supersport tem 50%. No histórico são 2 vitórias do Stellenbosch, 5 empates e 7 vitórias do Supersport. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Stellenbosch vem a 5 jogos sem derrotas e o Supersport vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Bohemians Praga versus o Sparta Praga. Separei essa partida com vitória e empate para fora na Primeira Liga da República Tcheca. O Sparta jogando fora de casa tem 64% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Bohemians tem 39%.
No histórico são 23 vitórias do Sparta, 9 empates e 2 do Bohemians. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sparta vem a 5 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, o Sparta Praga venceu e empatou todas as partidas. E verificando na casa do Bohemians, o Sparta Praga também venceu e empatou todas as partidas, e nos últimos jogos no campeonato, o Sparta vem vencendo e empatando a maioria das partidas, e o Bohemians venceu apenas uma partida dos últimos 6 jogos. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida eu separei o Slovan Bratislava versus o Dunajska. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Slovan tem 55% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dunajska, ele tem 61%. Verificando o histórico, são 28 vitórias do Slovan, 12 empates e 10 do Duna. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Slovan vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Dunajska vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Slovan em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Slovan, vitória e empate em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos do campeonato, temos vitória e empate do Slovan em 4 das últimas 6 partidas que ele jogou. E o Duna, ele venceu 2 partidas das últimas 6. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, eu separei o Cardiff versus o Daniel Sands. Separei essa partida na Sinhu Premier do Gales com mercado de over 2,5 gols. O New Saints tem 78% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cardiff tem 28%. No histórico são 16 vitórias do New Saints, 6 empates e 3 vitórias do Cardiff. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Cardiff vem sofrendo gols a 10 jogos e o New Saints vem vencendo a 3 jogos. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Na casa do Cardiff, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Bayern Munique versus o Cologne. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Bayern tem 78% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Cologne tem 44%. No histórico são 33 vitórias do Bayern, 11 empates e 6 vitórias do Cologne. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bayern vem sofrendo gols a 5 jogos e o Cologne vem sofrendo a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Bayern, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Leipzig contra o Wolfsburg. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Leipzig tem 71% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Wolfsburg tem 28%. No histórico são 10 vitórias do Leipzig, 6 empates e 6 vitórias do Wolfsburg. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Leipzig vem sem derrotas a 5 jogos e o Wolfsburg vem sem empates a 5 e perdeu 4. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Leipzig, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Nordeste United versus Odisha. Separei essa partida na Índia com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está um pouco equilibrada para as duas equipes e na forma recente as duas equipes têm 44% de aproveitamento. No histórico são 5 vitórias do Nordeste, 5 empates e 10 vitórias do Odisha. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Nordeste não empata 5 partidas e o Odisha não perde a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas e na casa do Nordeste, over 2,5 gols em 4 das últimas 5 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Zrinjski Mostar versus o Vélez Mostar. Separei essa partida com under 3,5 gols na Bósnia. O Zrinjski tem 56% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vélez tem 44%. No histórico são 23 vitórias do Zrinjski, 7 empates e 10 vitórias do Vélez. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Zrinjski vem sem derrotas a 5 jogos e o Vélez vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Zrinjski, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Celtic contra o St Mirren. Separa essa partida com over gol no primeiro tempo na Premiership da Escócia. O Celtic tem 79% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O St Mirren tem 44%. No histórico são 46 vitórias do Celtic, 5 empates e 5 vitórias do St Mirren.
A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Santo Mirren vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora o Breiðablik versus Vestre. Separei essa partida na Islândia com over 1,5 gols. O Breiðablik tem 71% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vestre tem 39%. Verificando o histórico, foi uma partida com empate por 1-1. E em séries, o Breiðablik vem vencendo a 4 partidas e o Vestre vem superando gols a 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Manchester City versus o Luton Town. Separei essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O City tem 84% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luton tem 22%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do City e a média de gols é de 5,5 gols. Em séries, o City vem sem derrotas a 5 jogos e o Luton vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o City venceu o primeiro tempo nas 2 partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o City vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas que ele joga em casa. Então para essa partida, vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o PSV contra o Vitesse. Separei essa partida com o mercado de vitória a casa no primeiro tempo também. PSV tem 85% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitesse tem 22%. No histórico são 43 vitórias do PSV, 14 empates e 6 vitórias do Vitesse. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o PSV vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Vitesse vem perdendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do PSV no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o PSV vem vencendo o primeiro tempo na maioria das suas partidas e também principalmente fora de casa. Então para essa partida, vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Maccabi Haifa versus o Bnei Sakhnin. Separei essa partida com over 1,5 gols na Liga Hall do Israel. O Maccabi Haifa tem 66% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bnei tem 50%. No histórico são 28 vitórias do Maccabi Haifa, 11 empates e 12 do Bnei. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Maccabi Haifa fez 100 vitórias nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Levadia Tallinn versus o Nome United. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Levadia Tallinn tem 78% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Nome United tem 44%. No histórico foi uma partida com uma vitória de 4-1 para o Levadia. Em séries, o Levadia vem vencendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Levadia vem vencendo o primeiro tempo jogando em casa. Últimos jogos nos campeonatos, o Levadia vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei casa para vencer o primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Torino contra a Juventus. Separei essa partida com o under 3,5 gols na série. A Juventus tem 43% de probabilidade de vitória e as duas equipes têm 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 29 vitórias da Juventus, 9 empates e 3 da Torino. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Juventus vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Torino, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Hamilton contra o Falkirk. Separei essa partida na Ligue 1 da Escócia com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Falkirk jogando fora de casa é 47%. Ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hamilton tem 67%. No histórico são 10 vitórias do Hamilton, 11 empates e 12 vitórias do Falkirk. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes não perdem há 5 jogos. E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Larne contra o Cliftonville. Separei essa partida na Premiership da Irlanda do Norte, com ambas marcam para essa partida. O Larne tem 54% de probabilidade de vitória e na forma recente 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cliftonville tem 61%. No histórico são 8 vitórias do Larne, 6 empates e 9 vitórias do Cliftonville. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes vêm sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes,
temos no mercado de ambas marcam em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, ambas marcam na maioria das partidas. Então para essa partida separei ambas marcam, beleza? Próxima partida, vitória empate para fora em Mallorca contra o Real Madrid em La Liga. Por que eu separei este mercado? O Real Madrid tem 55% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mallorca tem 56%. No histórico são 3 vitórias do Mallorca, 6 empates e 26 do Real Madrid. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Real Madrid vem 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, o Real Madrid venceu ou empatou 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Mallorca, o Real Madrid venceu e empatou 4 das últimas 6 nos últimos jogos dos campeonatos. O Real Madrid vem vencendo e empatando todas as partidas e o Mallorca, ele venceu apenas 2 partidas em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Bournemouth contra o Manchester United. Separe essa partida na Premier League com over goal no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos a forma recente de 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes. No histórico são 3 vitórias do Bournemouth, 1 empate e 9 vitórias do Manchester United. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Bournemouth vem marcando a 6 jogos e o Manchester United vem marcando a 10. Últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em 4 das últimas 6 partidas, com gols no primeiro tempo na maioria delas. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, AZ Alkmaar versus o Al Ittihad. Separe essa partida com over do e-meio gols. O AZ Alkmaar tem 73% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Ittihad tem 39%. Verificando o histórico, são 25 vitórias do AZ Alkmaar, 2 empates e 11 vitórias do Al Ittihad. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Alkmaar vem a 5 jogos sem empates e nos últimos encontros das duas equipes temos over e meio gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Alkmaar, over e meio gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over e meio gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over e meio gols, beleza? Próxima partida, o Gorica contra o Dinamo Zagreb. Separe essa partida com over e meio gols na Croácia. O Dinamo tem 71% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gorica tem 33%. No histórico são 20 vitórias do Dinamo Zagreb, 4 empates e 1 vitória do Gorica. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Dinamo Zagreb vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over e meio gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over e meio gols, beleza? Próxima partida, o Porto contra o Famalicão. Separei over e meio gols para essa partida também. O Porto tem 76% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Famalicão tem 50%. No histórico são 10 vitórias do Porto, nenhum empate e 2 vitórias do Famalicão. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Porto vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em todas as partidas. Na casa do Porto, over e meio gols em todas as partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, over e meio gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over e meio gols, beleza? Próxima partida, o Cadiz contra o Barcelona. Separe essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de cartões de acima de 5 cartões, tá? E verificando o nosso árbitro, ele tem 6 cartões de média mostrados por partida e nos últimos jogos foram 5,8 cartões amarelos por partida. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 3,5 cartões, beleza, galera? Próxima partida, separei o Grécia contra o Deportivo Saprissa. Separei essa partida na Costa Rica com o mercado de over e meio gols. O Saprissa tem 60% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grécia tem 44%. No histórico são 17 vitórias do Saprissa, 6 empates e 3 vitórias do Grécia. A média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em série, o Saprissa vem vencendo 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over e meio gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over e meio gols, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra o Juventude. Separei para ambas receberem 2 cartões ou mais nessa partida. Verificando o histórico do nosso árbitro, ele tem uma média de 5 cartões ou mais por partida. E verificando nas últimas partidas que ele apitou, ele aplica sempre 2 ou mais cartões para cada equipe. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 2 cartões ou mais para cada equipe, beleza?
Vamos lá para a próxima partida. Separei o Internacional contra o Bahia. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols. O Internacional tem 56% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bahia também tem 72%. No histórico são 3 vitórias do Internacional, 4 empates e 4 vitórias do Bahia. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Bahia vem marcando 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Internacional, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Melgar contra o Carlos Manute. Separa essa partida com vitória casa seca. O Melgar tem 70% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manute tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Melgar, 2 empates e 3 vitórias do Manute. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Melgar vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Melgar, over 2,5 gols em 2 das últimas 4 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Nos últimos encontros das duas equipes, o Melgar venceu 5 das últimas 6 partidas. Na casa do próprio Melgar, ele venceu 3 das últimas 4. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Melgar venceu 4 das últimas 6 partidas e o Manute, ele venceu apenas partidas em casa. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Emelec contra o Cumbaia. Separei essa partida com o under 4,5 gols no Equador. O Emelec tem 75% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cumbaia tem 28%. No histórico são 4 partidas com 2 vitórias do Emelec e 2 empates, e a média de gols é de 1,5. Verificando em séries, o Emelec vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. E na casa do Emelec, under 4,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em todos os jogos. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Fortaleza. Separa essa partida com o under 3,5 gols. O São Paulo tem 48% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Fortaleza também tem 50%. No histórico são 7 vitórias do São Paulo, 6 empates e 6 do Fortaleza. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o São Paulo vem marcando gols a 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do São Paulo, under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, o Fluminense contra o Bragantino. Separa essa partida com over 2,5 gols. O Fluminense tem 48% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bragantino tem 50%. No histórico são 5 vitórias do Fluminense, 2 empates e 3 do Bragantino. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bragantino vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Bora, galera, com o nosso bilhete caipora. Separei over 2,5 gols para o King Boroglaios versus Launceston City. Separei vitória e empate para casa em Slovan Bratislava contra o Dunajska. Separei over 2,5 gols para o Cardiff Meet University contra o Daniel Saints. E separei over 2,5 gols para Bayern de Munique contra o Köln. 1,5 gols para Leipzig contra o Wolfsburg e over meio gol no primeiro tempo para o Celtic contra o St. Mirren. City para vencer o primeiro tempo contra o Luton Town. PSV para vencer o primeiro tempo contra o Vitesse. Under 3,5 gols para o Torino contra a Juventus. Over 1,5 gols para o Hamilton contra o Falkirk. Separei vitória e empate para fora em Mallorca contra o Real Madrid. E por último, over 1,5 gols para AZ Alkmaar versus o Al-Ittihad. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueçam de se inscrever, hein?